Então, eu recebo muitas dúvidas por direct, mensagem, né? Comentários. As pessoas me perguntando, Felipe, como que eu crio uma identidade? Eu não vou falar nenhuma identidade. Como é que eu crio um design na minha cliente? A minha cliente tem duas pontas, né? A famosa cauda. Tem duas caudas. Eu não sei em qual cauda que eu vou ficar, né? A cauda que eu estou falando é essa parte do ponto alto até o final da sobrancelha. Ali tem duas pontas, uma que vem para baixo e uma que vem reta. Como é que eu faço isso, Felipe? Vou te dar um exemplo. Me presta uma caneta, fazer qualquer coisa aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo bem rápido. Eu vou desenhar aqui como que seria uma sobrancelha com duas caudas, né? Fazer um breve desenho aqui, eu não sei se você vai conseguir enxergar, né? Vou dar uma aí. Tenta dar um zoom aqui para mim. Uma sobrancelha com duas caudas. Ok? Vou virar aqui só um minutinho. Tá vendo? Aqui é uma sobrancelha com duas caudas, né? Tenta memorizar bastante essa sobrancelha aí. Fica com ela na sua mente que eu vou tirar essa imagem daí, ok? Deu para pegar um zoom legal e ali? Show de bola. Então, beleza então. Memorizou aí? Vamos lá então. Como é que eu consigo ficar com a sobrancelha da forma correta? Como é que eu vou conseguir criar uma personalização aí, né? Criar personalização não, né? Como é que eu vou personalizar, né? Isso um design de sobrancelha, né? Criar um design real, pode se chamar, né? Também nessa sobrancelha. Olha lá, a sobrancelha de duas caudas, ela é o seguinte. A primeira coisa que você tem que entender em uma sobrancelha que tem duas caudas é você analisar a espessura total dessa sobrancelha. É a primeira. Segunda coisa que você tem que analisar, eu vou falar o porquê dessas três chaves. A primeira é a espessura total, que é a grossura da sobrancelha, é a primeira. A segunda é o comprimento da sobrancelha, é a segunda coisa. E a terceira é você realmente saber qual é o modelo ideal que a sua cliente mais gosta. Talvez ela goste de uma sobrancelha reta, talvez ela goste de uma sobrancelha mais fechada, mais aberta. Aí você vai ter que entrevistá-la e conversar com ela. Então vamos lá então. Na execução do design, por que eu tenho que saber a espessura da sobrancelha? Porque quando você começa a pegar a sobrancelha do ponto A até o ponto C e começa a fazer o delineado, você tem que entender que se você diminuir a cauda até o ponto A, você vai diminuindo a cauda, talvez a cauda que ela escolheu, não são duas, talvez a cauda que ela escolheu na entrevista, você diminuiu muito. Você não percebeu a espessura da sobrancelha. E isso eu vou te mostrar como que faz isso. Segunda coisa, por que você tem que saber do comprimento? Para mim saber se escolher qual das duas caudas, eu tenho que saber do comprimento. Por quê? Porque talvez dentro das duas caudas não existe possibilidade de você recuperá-las de forma correta. Como assim, filho? Recuperar as duas? Não, recuperar uma só. Se você diminuir o comprimento dela muito, você acabou. Você não consegue nem aproveitar nenhuma e nem outra. Então, respeitar sempre a espessura e respeitar sempre o comprimento. E a terceira chave para você criar realmente, personalizar uma sobrancelha que tem duas caudas, é você fazer exatamente o que a sua cliente escolheu. Não importa se ela escolheu a primeira e nem importa se ela escolheu a segunda. Felipe, tá, mas você falou da espessura. O que a espessura tem a ver com isso? Vou te explicar.
No nosso curso, eu sempre explico que quando você cria um design para a sua cliente, você tem que primeiro achar o tamanho e a espessura. Como é que eu acho o tamanho, Felipe? Ponto A até o ponto C. Você achou um tamanho, certo? Felipe, e a espessura? O que tem a ver a espessura? A espessura é dentro daí. Cada ponto, existe linhas que você tem que trabalhar. Quando você acha os pontos, você tem que ligar os pontos nas linhas. Ou você pode fazer o inverso. Se você encontrou uma linha, você pode pegar aquela linha ali e já separando os pontos. Cada ponto e cada linha existe uma fileira de pelos. Então, quando eu pego um pelo errado de uma cauda e venho, vamos supor, do ponto C, eu peguei um pelo, e até o ponto A eu peguei outro pelo, eu vou tirar aquela linha ali, se eu tirar a linha errada, eu já estraguei uma cauda. Já era uma cauda. Se eu não souber realmente a espessura da sobrancelha e não souber realmente da onde que sai esse último pelo, eu estraguei uma cauda, ok? Agora, para eu recuperá-la, eu preciso entender algo. A minha segunda sobrancelha. Como assim a segunda sobrancelha? A segunda sobrancelha não tem duas caudas. Ou mesmo se ela tiver, o que você vai ter que fazer? Eu quero recuperar a cauda da primeira que eu fiz. Tem como, Felipe, recuperar a cauda da primeira sobrancelha danificada? Tem como. Você tem que saber o quê? Qual é o tamanho da sua segunda sobrancelha? Porque quando você encontra o tamanho real da segunda, aí você é obrigado a deixar a segunda do tamanho da primeira. Isso, eu vou te dar uma dica legal. Você não precisa mostrar à sua cliente que você fez isso. Porque é muito difícil uma cliente prestar atenção que ela tem duas caudas. Ela acha que a sobrancelha dela é muito grossa. Então, se ela acha que é muito grossa, você que vai decidir qual é a cauda. Agora, se ela escolheu a cauda, aí sim, você mostra para ela e fala, ó, só tem como eu fazer dessa forma aqui. Somente esse design aqui. Tá bom? Não tá bom. Eu quero uma cauda mais longa. Não tem como fazer uma cauda mais longa porque a sua segunda sobrancelha não tem a cauda mais longa. Então, se eu acho o tamanho da primeira, eu tenho que fazer o tamanho da segunda, porque as sobrancelhas, elas são irmãs, tá? Elas só não são gêmeas, mas elas são irmãs. Então, uma tem que ficar parecida com a outra, não tem que ficar idêntica, porque o nosso lado do corpo não é idêntico ao outro, né? Medida de braço, se você for mais profundo nisso, você vai saber. O nosso braço, um é maior do que o outro e tal, o nosso lado, um é um pouco mais diferente, para haver equilíbrio. Isso tem dentro do visagismo, ok? Então, vamos lá então. Para mim achar a cauda de uma, para mim personalizar a cauda de uma, eu tenho que saber o tamanho da outra. Se eu estraguei, Felipe, estraguei a cauda da minha sobrancelha. Felipe, estraguei a cauda da sobrancelha da minha cliente. O que é que eu faço? Presta bastante atenção nesses pontos. Você precisa entender que a cauda de uma sobrancelha, ela nem sempre é igual à da outra sobrancelha. Então, se você estragou de uma, você consegue consertar que você estragou se baseando na segunda sobrancelha que você ainda vai fazer, deixando ela do mesmo tamanho. Porém, escolhendo a mesma cauda, porque são duas. Então, você escolhe a mesma cauda, aí sim você vai ter uma sobrancelha personalizada com a escolha da sua cliente e com uma cauda só. Mas lembra-se, essas três chaves você não pode esquecer. Achar a primeira espessura, achar depois o seu tamanho e aí sim decidir qual cauda que você vai fazer. Se você vai escolher a cauda de baixo ou se você vai escolher a cauda de cima. Ambas as caudas, se você escolher, não vai interferir em nada, ok? Uma tem que ficar igual à outra. Lembra-se disso, sobrancelha e irmã só não são gêmeas. As duas têm que ficar bastante perto, bem parecida, tá? Idêntica é quase impossível. Se você conseguir, parabéns para você, valeu?